Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vigésimo sétimo dia do nosso retiro quaresmal. Posso dizer a todos que está acabando. Já estamos chegando, já passamos da metade. E quanto Deus tem nos falado. Hoje nós vamos continuar falando sobre desapego. Nós falamos sobre isso no sábado, e agora nós creio que nós estamos na página 139, e nós vamos continuar falando sobre desapego. Um assunto tão difícil para nós. Como eu já disse para vocês no sábado, nós gostamos de nos apegar às pessoas, às coisas, nós temos facilidade para buscar apoios, só que nós vamos entendendo que a vida espiritual não pode ter outro apoio que não seja Jesus Cristo. Santo Afonso vai começar a nos introduzir de novo nessa teoria do desapego, e agora falando um pouco em realidade aos familiares. E ele começa dizendo: portanto, para chegar à união perfeita com Deus, porque esse é o objetivo da nossa alma. Qual é o objetivo da nossa vida? União com Deus. Esse é o objetivo. Isso é santidade. Deus quer estar em você de uma tal forma que Ele e você são um. Eu em ti e você em mim. Deus quer isso de nós. Ele quer que a tua alma aconteça com a alma dele. Os santos falavam disso, Santa Teresa d'Ávila, um matrimônio espiritual. Assim como no matrimônio já não são dois, são uma só carne, é assim que Deus quer fazer conosco, que nós, eu e Deus, sejamos uma só alma. Uma união perfeita. Para isso, para chegar a uma união com Deus, é necessário um desapego total das criaturas. É necessário. Em outras palavras, não pode ter outra pessoa habitando o teu coração. Não pode ter outra coisa habitando o teu coração. Amém? É como se no casamento você quisesse estar unido a alguém, mas você tem rolo com outras pessoas. Esse casamento vai dar certo? Não. É como se no casamento você se uniu com alguém, mas quer que todo mundo da sua família viva dentro da sua casa. Vai dar certo? Não. Casamento foi feito para vocês viverem entre vocês dois e os seus filhos. Não dá certo quando quer trazer irmão, sogra, tio, tia para tudo da mesma. Vai dar errado isso aí. Não dá certo querer viver casamento estando no adultério com outra pessoa. Não vai dar certo. Por quê? Há um relacionamento que deve ser vivido. Com Deus é a mesma coisa. Deus não aceita, Santo Afonso dizia isso, Deus não aceita concorrente. Deus não aceita outra pessoa, outra coisa que intervenha. E por isso eu preciso de desapego. Jesus Cristo uma vez disse assim: se alguém quiser vir após mim. Quem falou isso? Jesus. Se alguém quiser vir após mim e não odeia seu pai,
Não odeie a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e até mesmo a sua vida. Não poderá ser meu discípulo. Jesus está falando uma palavra séria, hein? Verdade ou não é? Jesus está falando para eu odiar papai e mamãe. Jesus está pedindo para você odiar mulher e filhos, irmãs, irmãos. E Jesus está pedindo para você odiar até a sua própria vida. Isso está no Evangelho. E por que esse ódio aos parentes? Porque geralmente, no que diz respeito aos interesses da alma, não podemos ter inimigos maiores do que os nossos parentes. Os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Mateus 10:36. Mas antes, vamos entender o que significa esse ódio. Obviamente, aquele que mandou você amar, ele não vai pedir para você odiar. Amai-vos uns aos outros. Jesus falou isso o tempo todo. É claro que agora ele não está pregando ódio. Aquele que pediu para honrar pai e mãe, é óbvio que ele não está pedindo agora para você odiar teu pai e tua mãe, óbvio que não. Quando Jesus fala ódio, Jesus está querendo justamente dizer isso. Você quer me seguir? Eu preciso então que você se desapegue, até mesmo do teu pai. Eu preciso que você desapegue até mesmo da tua mãe. Em outras palavras, teu pai e tua mãe não pode ser mais importante que eu. Eu vi, coitada, eu vi um comentário esses dias diante da minha pregação passada, que eu falava de desapego aos parentes, e aí uma mulher dizia assim: ai, eu ainda não posso desapegar da minha mãe, porque ela tem 94 anos, eu não posso deixá-la só. Ei, minha filha, calma, não é isso, não entenda errado, pelo amor de Deus. O Frei está falando grego aqui às vezes. Pelo amor de Deus, olha como você não pode interpretar assim: desapegar de pai e mãe, minha mãe tem 94 anos, tem que deixar ela sozinha e desapegar. Não, pelo amor de Deus, isso seria falta de amor. Desapego é você entender que aquela pessoa não pode estar no lugar de Deus. E a verdade é que às vezes as pessoas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Eu posso te dar vários exemplos. O jovem ia para a igreja o tempo todo, participava do grupo de jovem, fiel a Deus, começou a namorar, saiu da igreja. Por que quando você começou a namorar você saiu da igreja? Porque o teu namorado virou um Deus para você, entrou no lugar de Deus na sua vida. É isso que não pode. Isso é apego? Essa pessoa começou a tomar o lugar de Deus na sua vida? Então Jesus está falando: papai e mamãe não podem tomar o lugar de Deus. Irmãos não podem tomar o lugar de Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida, nem seu melhor amigo. Então odiar aqui, minha gente, é isso. É desapego. É não colocar ninguém no lugar de Deus. E por que Santo Afonso está dizendo o ódio aos parentes? Dizendo que muitas vezes eles são os piores inimigos, porque é muitas vezes os parentes que nos colocam os obstáculos para seguir a Deus. Às vezes é dentro da sua própria casa que você recebe críticas para não servir a Deus. Às vezes é dentro da sua casa que vem perseguição para você nem ir na missa domingo. Chegam e ficam falando: domingo, de novo ir para a missa, tem que ir para a missa todo domingo. Tem gente que não entende. Tem mulher que, se dependesse do marido, ela nunca viria para a igreja. Tem filhos que, se dependesse dos pais, não iriam para a igreja também, porque às vezes hoje em dia é filhos que estão convertendo pais. Então por isso que Mateus 10:36, os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Às vezes dentro da sua própria casa você tem inimigos que não querem que você sirva a Deus, que fazem cara feia quando você sai de casa e cara pior quando você volta.
E aí Santo Afonso coloca, a gente vai falar um pouquinho agora de vocação. Imagina aquele jovem, aquela jovem que decide ser padre. Aquele jovem, aquela jovem que decide ser freira. A verdade é, quantos pais se frustram quando o filho diz que quer ser padre? Você pensa que é a felicidade de todos? Não. Porque o pai desejou para o filho uma profissão. Porque o pai desejou para a filha uma família. Porque o pai colocou todas as esperanças naquele filho. E de repente o filho e a filha dizem: eu não quero, eu quero ser padre, eu quero ser freira. Parece que isso é uma frustração para muitos. E aí Santo Afonso diz: quando se trata da escolha de um estado de vida, não somos obrigados a obedecer os nossos pais. Segundo a doutrina de Santo Tomás de Aquino, se um jovem for chamado à vida religiosa e encontrar oposição de seus pais, deve obedecer a Deus e não aos seus pais. Então imagina que um jovem recebe a vocação de ser padre, e o pai e a mãe diz não concordo. Santo Tomás está dizendo, a doutrina da igreja ensina, os santos ensinam, que você pode desobedecer seus pais. Olha que bonito isso. Não estou falando que é bonito desobedecer pai. Eu estou falando que antes de obedecer aos homens, este homem, esta mulher precisa obedecer a Deus. Agora, se esse jovem tiver apego aos pais, ele vai conseguir ser padre? Se esse jovem tiver apego, vai conseguir ser freira? Não vai. Porque o apego vai te deixar escravo à opinião do outro, à vontade do outro. Então, quando Deus te chama, quando Deus quer, você tem que ir obedecer à vontade de Deus e não estar preso a nada e a ninguém, não estar apegado a este ou aquele. Então eu, por exemplo, eu tive que passar por isso. Eu tive que passar pelo desapego dos meus pais. Eu tive que ver uma avó que sofrendo, porque eu não poderia mais estar com ela o tempo todo. Interessante, minha avó teve uma queda brutal na sua saúde depois que eu saí de perto dela. Brutal. Ela teve uma decadência de saúde abismal, porque eu era o neto que ela mais amava. Eu era o neto que estava com ela o tempo todo. Eu era o neto que morei com ela por muito tempo. Tive que um dia encontrar minha avó e não reconhecê-la, porque ela já não falava mais. A única pessoa que minha avó sorriu foi quando ela me viu, no estado drástico da vida dela. Quando falou, o seu neto está aqui. Ela riu, e minha família dizia, ela só riu para você. Talvez minha avó ficou muito triste com a minha ida para o convento. Mas eu não podia ficar preso à vovó. Eu não podia ficar preso a familiares. Eu não podia ficar preso a amigos. E eu digo para você, se a gente fica, a gente não faz a vontade de Deus. Gente, vocês precisam ver o drama que é para a gente entrar no convento. Precisa ver, é um drama, é um chororô, é um mês, 2, 3 de choro, de drama. E gente dizendo, não vai não. E eu dizendo, sai para lá, Satanás. Deixa eu ir, deixa eu fazer a vontade de Deus. E a gente que fala, rapaz, eu estava namorando na época, você está namorando, vai namorar, você vai aguentar esse negócio de convento não. Aí gente dizendo, você não dá um mês para você ficar lá dentro. É namorada chorando de um lado. Ixi, eu lembro, está vindo até a cena daquele dia. Namorada chorando de um lado, os amigos todos chorando, me reuniram numa sala. Lembro como se fosse hoje. Reuniram numa sala, fizeram homenagem. A namorada chorando de um canto, os amigos chorando de um outro. E aí eu tenho que me desapegar de vocês, minha gente. E você acha que eu sou, por exemplo, muitas amizades que eu tinha do passado, hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho.
Ah, porque você mudou? Não é que eu mudei, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu perdi muitos amigos. Eu perdi contato com familiares, perdi contato com amigos, perdi tudo isso. Mas não por falta de amor. Eu tive que me desapegar para fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Você não pode estar preso aos outros, porque senão você nunca faz a vontade de Deus. Santo Tomás diz que eles, em vista dos próprios interesses e motivos particulares, atrapalham o bem-estar espiritual. Na verdade, os parentes só pensam neles mesmos, eles só querem o bem-estar deles, e muitas vezes eles querem você por perto, mas porque só pensam neles. Muitas vezes se opõem ao nosso lucro espiritual. Muitas vezes eles não estão preocupados se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Eles só querem a minha presença, eles só querem a gente perto, mas eles não se perguntam qual é a vontade de Deus para a minha vida. São Bernardo diz que eles até preferem que seus filhos se percam eternamente a deixarem a casa. Tem pais que até, se preciso, se perca, mas não deixa a casa não, sai daqui não. Muitas vezes os nossos familiares têm olhares terrenos. Com tudo isso eu quero dizer a você: faça a vontade de Deus, mesmo que seja contrária aos seus amigos, mesmo que seja contrária aos seus familiares. Faça a vontade de Deus e não esteja apegado ao que eles pensam, ao que eles acham. Faça a vontade de Deus, custe o que custar. Desapega deles. Não deixa que ninguém te prenda, nem seu namorado, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem sua tia, nem seu irmão, sua irmã, nem seu esposo, nem sua esposa, nem seu filho, nem nada. Ninguém pode te prender para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, se Deus está te pedindo algo, faz. É hora de ir para a missa, ninguém vai me prender. Eu vou para a missa, missa é sagrado, missa dominical, ninguém me prende. Ah, mas meu marido não quer que eu vá na missa no domingo. Azar é o seu. Domingo você não falta na missa por causa que o marido não deixou, por causa que a mulher não deixou. Você pode até relevar se é dia de semana, pode até ter um diálogo, falar para evitar briga, eu não vou, tal. Dia de semana ainda dá para a gente conversar. Agora, final domingo, dia do Senhor, não vou para a missa porque você não quer? Não, eu prefiro perder você do que perder minha missa. Desapega do que pensa, do que acha, ou senão a gente vai ficar preso. É surpreendente que alguns pais e mães, embora temendo a Deus, mas tão cegos por ternura equivocada, envidam todos os esforços e esgotam todos os meios para impedir a vocação de um filho que deseja se tornar um religioso. Essa conduta, exceto em casos muito raros, resulta em pecado mortal. E aí tem pais que descobrem que o filho tem vocação, em vez de animar o filho, vai desanimando o filho, para que ele desista disso. Em vez de rezar para o filho conseguir, vai lá no quarto rezar e chorar: não deixa meu filho ir não. E aí Santo Afonso está dizendo que isso pode ser até um pecado. Mas alguém pode dizer: se tal jovem não se tornar religioso, ele não pode ser salvo? Todos que permanecem no mundo vão se condenar? Eu respondo: aqueles a quem Deus não chama para a religião podem ser salvos no mundo cumprindo os deveres de Estado. Mas aqueles que são chamados do mundo e não obedecem a Deus podem de fato salvar-se, mas com dificuldade, porque serão privados dos auxílios que Deus destinou para eles e por falta dos quais não realizarão sua salvação. Então só os religiosos vão ser salvos? Só os padres vão ser salvos? Não. Se Deus te chamou para ficar no mundo, você vai ser salvo estando no mundo, você vai ser salvo vivendo a tua vocação no mundo. Mas se Deus chamou alguém para ser padre, se Deus chamou alguém para ser freira, ele vai se salvar melhor se ele obedecer esse chamado. Mas e se ele não obedecer, significa que ele não vai se salvar? Santo Afonso está dizendo: não, não é que ele não vai se salvar, ele vai se salvar, mas com mais dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se o Frei Gilson não fosse padre, eu poderia me salvar,
mas com mais dificuldade, porque eu tenho certeza que Deus me chamou para isso aqui. E do jeito que eu estou, eu me salvo com mais facilidade, porque o sacerdócio para mim é a minha tábua de salvação. Deus quis que eu fosse padre, e sendo padre, eu me santifico mais do que se eu tivesse casado. Porque eu fui chamado para isso. Dá para entender? O teólogo Habert escreve que aquele que desobedece à sua vocação permanece na igreja como um membro fora da articulação e não pode cumprir o seu dever sem muito sofrimento e com muita dificuldade efetuará sua salvação. Se você não obedece à tua vocação, é como se você fosse um peixe fora d'água. Então imagina se eu não tivesse obedecido à vocação de ser padre, talvez eu estaria casado meio que incomodado. Aliás, eu fiz essa experiência. Eu quando senti o chamado para ser padre, eu quis antes fazer a experiência de namorar. Até então não tinha feito experiências que me provassem. E eu quis fazer a experiência para sentir o quê? Quando eu namorei a menina que eu gostava, tudo certinho, eu comecei a sentir um incômodo. Eu comecei a sentir que aquilo não era para mim, por mais bom que fosse estar na presença de quem eu amava. Mas imagina se eu quero continuar naquela, eu me senti incomodado e quisesse continuar. Talvez hoje eu estaria casado, mas um pouco incomodado, porque como se Deus quisesse algo mais para mim e eu quis fazer outra coisa. Ia me salvar? Sim, poderia me salvar. Não é que eu ia para o inferno. Bastava eu viver o casamento certinho, tudo direitinho, eu ia me salvar. Mas Deus queria outra coisa. Então você tem que tomar cuidado para estar no lugar que Deus te quer. Essa pregação está falando com muita gente, despertando vocação em muita gente, gente que tem a vocação para ser padre, gente que tem vocação para ser freira. Então você que nasceu para casar, você tem que casar. Não adianta você querer ser padre, não adianta você querer ser freira. E você que tem vocação para ser padre, você tem que ser padre. Senão você vai se sentir um peixe fora d'água. Daí ele tira a conclusão: embora absolutamente possa ser salvo, com dificuldade entrará no caminho e empregará os meios da salvação. Você pode ser salvo? mas vai ser com dificuldade. A escolha de um estado de vida é comparada pelo padre Luiz Granada à mola principal de um relógio. Se a roda mestra estiver quebrada, todo o relógio estará avariado. E o mesmo é válido com respeito à nossa salvação. Se o estado de vida estiver fora de ordem, toda a vida também estará fora de ordem. Gente, é muito importante que a sua vida esteja no propósito certo. É importante que você escolha o seu estilo de vida certo. E tem vários estilos de vida: padre, freira, casado, celibatário, membro de uma comunidade. É importante que você saiba o que Deus quer para a sua vida. Quantos jovens pobres perderam a vocação por causa dos pais? Você pode parar para pensar quantos jovens talvez perderam a vocação por causa dos pais, por causa do apego dos pais aos seus filhos, porque não querem perder os seus filhos. Quantos jovens pobres perderam a vocação por causa dos pais e depois tiveram um mau final? Eles próprios provaram a ruína da família. Vamos lá, vamos lembrar de Francisco de Assis. Se dependesse do seu pai, Francisco nunca seria um frei. Se dependesse do pai de Francisco, nós nunca teríamos Francisco de Assis. Diga-se de passagem.
Um dos maiores santos da Igreja Católica, se dependesse do seu pai, nós nunca o teríamos, porque o pai perseguiu Francisco até a morte. Eu estou falando literalmente. O pai de Francisco brigava com Francisco. O pai de Francisco colocou Francisco em cadeia dentro de casa. O pai de Francisco algemou Francisco. O pai de Francisco fez reunião pública com o bispo e com todo mundo para humilhar o filho diante de todo mundo. Se dependesse de pai, Francisco nunca seria um religioso. Só que Francisco desapegou-se do seu pai. Talvez você agora está entendendo na prática o que eu estou falando de desapego. Pai. Porque o que o pai queria? O pai queria que Francisco herdasse a herança. O pai queria que o filho herdasse os negócios, só que Francisco queria os negócios de Deus. E para fazer isso, para ser de Deus, Francisco vai precisar se desapegar do seu pai. E é por isso que aquela célebre cena onde ele tira as roupas, entrega para o pai e fala: eu tenho outro pai e ele está no céu. O meu pai está no céu. É por isso que Jesus também vai dizer: não, a ninguém chameis de pai, porque você só tem um pai. No fundo, o teu verdadeiro pai sou eu. Você tem que ter toda a honra a seus pais, toda a honra a seus pais, mas no dia que teus pais forem um entrave para você, é necessário desapego. Para fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar desapegado. Vixe, se a gente fosse entrar aqui, tanta gente apegada a papai e mamãe. Olha, eu vou dizer, tem muito filho marmanjo dentro de casa que não consegue sair de casa para viver vocação de casamento, para viver vocação de outra coisa, porque quer ficar debaixo do cuidado do pai, apegadinho demais ao pai. Quantos filhos já deviam estar casados, já deviam ter constituído a sua família, mas não conseguem sair da asa do pai e da mãe. E a mamãe gosta, e o filhinho gosta, e vão viver assim. Aí um dia seu papai vai morrer, um dia sua mamãe vai morrer, e essa pessoa vai entrar em tristeza, e muitas vezes pode entrar em depressão, e aí a sua vida passou, você não casou, não constituiu família, e aí? E não fez a vontade de Deus para a sua vida? Que era uma família, que era o casamento, ou era ser padre, ou era ser freira, sei lá. A única coisa que você não pode é ficar numa vida apegada a pai e mãe. E você que é papai e mamãe, para de ser apegado aos seus filhos também. Filho não é teu, filho não é teu. Você fez filho para eles voarem. Você fez filho para eles serem livres, para eles fazerem as escolhas deles. E quando o filho escolhe Deus, o papai e a mamãe deviam ficar felizes. Sabe uma coisa que me deixa muito bravo como padre? É quando eu vejo o filho querendo ir para o retiro. A gente faz um retiro na igreja, o retiro tem que dormir. Aí pede para o papai, pede para a mamãe, o jovem vem para a gente e fala: meu pai e minha mãe não deixou ir para o retiro não. Ah, é? Não, é porque a gente não pode, ele tem medo, não posso dormir fora de casa. É? Para ir para a igreja, para ir para um retiro, é essa dificuldade toda, né, pai? Aí depois reclama do filho que vai para outros caminhos, um dia vai estar deixando o filho ir para outro lugar, e não sabe por quê. São Francisco de Assis não está nos ensinando o que é o verdadeiro desapego. Mas voltando ao nosso assunto, Santo Tomás, meu Deus, já é 9h30. Mas voltando ao nosso assunto, Santo Tomás aconselha aqueles que são chamados a uma vida mais perfeita a não seguir os conselhos dos pais, porque nesse caso seriam seus inimigos.
E se os filhos não são obrigados a seguir o conselho de seus pais sobre sua vocação, têm menos obrigação de pedir ou esperar por sua permissão, especialmente quando têm motivos para temer que recusariam injustamente seu consentimento ou impediriam de cumprir seus projetos. Olha que interessante. Santo Tomás de Aquino, São Pedro de Alcântara, São Francisco Xavier, São Luís Beltrão e muitos outros abraçaram o estado religioso sem sequer avisar aos seus pais. Está entendendo ou não? E por que não avisaram? Porque os pais não queriam deixar. Ó, tchau, tchau papai, nem vai ficar sabendo. Aí você fala: Frei, mas isso não é desobediência? Não, porque antes de obedecer papai e mamãe, obedeça a Deus. Isso é desapego. O nosso tempo está muito corrido. Eu vou pular coisas hoje, senão não vai dar, porque o nosso próximo tópico, e eu vou resumir para você. O nosso próximo tópico, Santo Afonso ele ia começar a nos ensinar. Esse jovem que quer ser padre, ele também precisa saber o que ele está fazendo. E Santo Afonso começa a dizer: quando um jovem quer entrar no seminário, quando um jovem quer entrar na vida religiosa, mas não tem vocação para aquilo, ele vai se dar mal também. Santo Afonso começa a dizer também, aqui: Jesus Cristo não instituiu o estado sacerdotal para amparar as famílias, mas para promover a glória de Deus. Ou seja, pessoa que entra no seminário porque acha que vai ter vida boa, até hoje tem isso, viu? Ah, vou ser padre porque a vida de padre é uma vida boa, tem carro, casa, empregada, dinheiro. Se um jovem entra assim, ele vai se frustrar. Na época dos antigos principalmente, muitos entravam no seminário para bancar a família. Não tinha vocação. Só que entrando para ser padre, aí a minha família ganhava dinheiro. O dinheiro que eu ganhava eu conseguia dar para a minha família. Santo Afonso está dizendo: está errado. O sacerdócio não é para bancar a família. O sacerdócio é vocação. Então, por um lado, os pais não devem impedir a vocação de um filho, mas também o jovem, a jovem, tem que ter certeza do seu chamado, porque senão vai dar coisa ruim. Não adianta entrar no seminário se não tiver vocação. Qual é o interesse de você querer ser padre? Qual é o interesse de você querer ser freira? Se for um interesse mesquinho, se for um interesse humano, não vai aguentar. O que acontece? A pessoa entra e não aguenta, vai sair, vai perder tempo na vida, ou então vai fazer estrago na igreja, porque tem um monte de gente que não tem vocação para ser padre, e às vezes está aí sendo padre, não tinha vocação para isso. Mais atrapalha do que ajuda. Veja, eu estou dizendo para você que quando é vocação, eu me salvo sendo padre. Agora, quando a pessoa ela erra o alvo, ela pode até se perder, porque você está no lugar errado. Ah, mas a vocação não é algo tão lindo, ser padre não é algo tão bonito. É bonito para quem foi chamado a ser. Se você não foi chamado a ser, vá ficar no seu canto. Não adianta. Não adianta. Agora, meu filho, quando Deus chama, Deus chama. Pode ser o Zé Ninguém. Deus faz do Zé Ninguém virar um profeta das nações. Se Deus chamou, pode não saber ler, não saber escrever. Se Deus chamou, Ele vai fazer do que não sabe nada, o profeta das nações. Agora, você pode ser o sabichão, pode saber tudo, pode ter 1000 faculdades, mas se Deus nos chamou, você só vai fazer besteira. Cada um tem que estar no lugar que Deus chamou.
Amém? Então preste atenção. Desapega da sua família. Neste sentido, ninguém da minha família vai me impedir de seguir a Deus, amém? Esse é o sentido. Ao mesmo tempo eu digo, desapega dos seus amigos. Nenhum amigo vai me impedir de seguir Jesus. E se eu precisar, eu vou me desapegar. Em outras palavras, vai ter amigo que você vai precisar até se distanciar dele, porque ele está te tirando de Jesus. Sim ou não? Tem amigos que nos tiram de Jesus. E desses amigos eu digo, você vai precisar se distanciar. Desses amigos você vai precisar se desapegar. Teu namorado te afasta de Jesus? Se desapega do teu namorado. A partir de hoje a gente está dando um tempo, a partir de hoje a gente está acabando esse namoro. Por quê? Porque você está me distanciando de Jesus. O namoro não está me fazendo bem. Eu não estou me fazendo uma pessoa mais santa quando estou ao seu lado. Desapego de namorado, desapego de noivo, desapego de amigo, desapego de família. Está me impedindo de seguir Jesus? Desapego. Você não vai, o namorado, você não vai entrar no lugar de Deus na minha vida. Noivo, você não vai entrar no lugar de Deus na minha vida. Você que é meu familiar, você não vai roubar o lugar de Deus na minha vida. Você não vai. Mas Frei, e se eu perder meu namorado? Perdeu, desapegou. É melhor perder namorado do que perder a vida eterna. É melhor perder noivo do que perder a vida eterna. Francisco de Assis, e se eu perder meu pai? Perdeu o pai, e aí? E aí? Eu não vou obedecer meu pai, porque se obedecer meu pai, eu estou desobedecendo a Deus. Eu perdi meu pai, mas ganhei a vida eterna. Parece ser dura essas palavras que o Frei está falando, mas eu quero recordar que eu estou trazendo o Evangelho para você. Quem ouviu a pregação desde o início está entendendo. Quem não odiar pai e mãe não é digno de mim. Eu não vim a este mundo para seguir ordem de papai e mamãe no sentido de fazer a vontade de Deus. Não, meu pai é Deus. Amém? Agora vamos para o mais difícil. Porque mais difícil que desapegar das pessoas, mais difícil que desapegar das coisas, é desapegar-se de si mesmo. Diga comigo, o mais difícil no desapego, além das pessoas, é desapegar de mim mesmo. Então nunca se esqueça, desapegar do mundo é a coisa mais fácil que tem. Desapegar das festas, desapegar das coisas mundanas, isso é fácil, minha gente. Quem não desapegou ainda, é a coisa mais fácil. Desapegar da novela, desapegar daquela música mundana, desapegar daquela festa mundana, isso é fácil. Aí começa a ser mais difícil quando você tem que se desapegar de pessoas. Ixi, essa é mais complicada. Essa é por toda a vida, porque a gente gosta de se apegar, mas você vai conseguindo. Depois você tem que se desapegar de coisas, de dinheiro, disso, daquilo. Só que o mais difícil é você se desapegar de si mesmo. Qualquer que desejar pertencer totalmente a Deus deve estar livre de todo respeito humano. Você vai ter que se desapegar do respeito humano. Quantas almas esse maldito respeito humano mantém distante de Deus, até mesmo o separa dele para sempre? Maldito respeito humano. Por exemplo, se ouvem falar de alguma ou outra de suas falhas, fazem o que podem para se justificar e convencer o mundo que é calúnia o que dizem. Se alguém te critica, você logo quer dizer para todo mundo que aquilo é mentira.
Você está preocupado com o que pensam de você? Se realizam um bom trabalho, são diligentes para divulgá-lo por toda parte. Se alguém elogia você, você também faz questão de se elogiar. Eles querem o que fazem seja conhecido por todo mundo, a fim de serem universalmente aplaudidos. Os santos comportam-se de uma maneira muito diferente. Os santos preferem divulgar os seus defeitos ao mundo inteiro, para ficar claro aos olhos de todas as criaturas miseráveis que realmente são seus próprios olhos. E ao contrário, ao praticar qualquer ato de virtude, preferem que só Deus o saiba, pois seu único cuidado é serem aceitáveis a Ele. É por isso que tantos se encantaram com a solidão e a atenção à palavra de Jesus Cristo. Quando dás esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Quando fazes oração, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. Mas de todas as coisas, o desapego de si mesmo é o mais necessário, isto é, o desapego da obstinação. Desapegar-se de si mesmo. Desapegar-se da boa opinião de si mesmo. Desapegar-se do desejo de honra, do desejo de ser aplaudido, do desejo de ser aceito. Apenas uma vez tenha sucesso em subjugar a si mesmo, você triunfará facilmente em todos os outros combates. Conquiste a ti mesmo, era a máxima de São Francisco Xavier, e inculcava a todos. E Jesus Cristo disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Repete comigo: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Gente, essa máxima deve entrar na tua vida. O maior desapego que nós temos que realizar é o desapego de nós mesmos, e esse é o mais difícil. Contemple em pequena escala tudo o que precisamos praticar para nos tornarmos santos. Negar a nós mesmos e não seguir a nossa própria vontade. Portanto, não vá atrás de suas luxúrias, mas afaste-se da sua própria vontade. A sua vontade não é a vontade de Deus. E como disse São Francisco de Assis, esta é a maior graça que podemos receber de Deus, o poder de vencer a si mesmo. Essa é a maior graça que a gente pode receber de Deus, o poder de vencer a nós mesmos, negar a vontade própria. São Bernardo escreve que se todos os homens resistissem à obstinação, nenhum jamais seria condenado. Deixe a obstinação cessar e não haverá inferno. Deixe de fazer sua vontade e não haverá mais inferno. No inferno está aqueles que fizeram a sua própria vontade. O mesmo santo escreve que o efeito pernicioso da vontade própria contamina até nossas boas obras. A vontade própria é um grande mal, visto que torna as boas obras não mais boas. A minha vontade própria contamina até as obras boas. Seria o caso de um penitente que quisesse fazer alguma mortificação, jejum, mas contra a vontade do seu diretor espiritual. Seu diretor espiritual diz para você não fazer jejum aquele dia, mas você quis fazer. Às vezes o padre chegou para você e falou: eu não quero que você faça jejum, porque você está precisando se cuidar um pouco. Estou vendo que você está muito fraca, não é a hora de você fazer jejum, não faça. Padre confessor, um padre que te dirige fala, aí você por teimosia fala: eu vou fazer. Esse jejum não vai valer de nada, porque o padre te falou, o padre está te aconselhando, o padre que te acompanha, não é qualquer padre, é um padre que está te acompanhando. Você não dá a mínima para o padre, vira as costas, faz o jejum. Esse jejum não agrada a Deus, porque você não fez para agradar a Deus, você fez porque você queria fazer. Contaminou até suas boas obras. Infeliz o homem que vive escravo da obstinação. Desejará muitas coisas e não as possuirá. Será forçado a passar por muitas coisas desagradáveis e amargas por suas inclinações. De onde vêm as lutas e questões entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos e não conseguis o que desejais.
Gente, é uma guerra lutar contra nós mesmos. É uma guerra. É uma guerra diária. É uma guerra constante. Mas a gente não pode abrir mão dela. Amém? Santo Afonso, ele nos propõe 4 guerras que a gente vai passar contra nós mesmos. Primeira guerra. Ela surge do apetite por paixões sensuais. A primeira guerra que a gente passa é a guerra das paixões sensuais. Gente, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Porque as nossas paixões sexuais, elas estão inclinadas para o mal desde Adão e Eva. Então a gente tem desejos sexuais que ofendem a Deus. Isso é todos, hein? Ninguém se livra. Não tem um santinho aqui que não passa por... Não tem anjo aqui. Tem anjo aqui? Tem anjo aqui? Que anjo que não tem corpo. Então quem está namorando vai querer fazer antes do casamento. Quem está casado vai olhar para do outro, vai olhar o outro, vai olhar a outra. Vai vir a tentação da pornografia. Vai vir a tentação da masturbação. Vai vir as paixões. E eu vou ter que renunciar. E eu vou ter que fazer guerra. Aí Santo Afonso diz: você quer vencer a guerra das paixões sexuais? Primeira coisa, fuja da ocasião. O que é fugir da ocasião? Se namorado não quer cair no pecado do sexo, então não pode namorar num quarto sozinho. Fuja da ocasião. Se você não quer adulterar com aquele que você sabe que está gostando de você, se afaste dele. Fuja da ocasião. Se você tem alguém que você está se interessando, mas você sabe que você não pode, se afaste dela. Fuja da ocasião. Eu sei que este celular tem sido para mim um motivo de pecado. O Instagram para mim é um motivo de pecado. Então tire o Instagram do seu celular. Ora, toda vez que eu levo isso aqui à noite para o meu quarto, eu sempre termino a noite vendo coisa que não deve. Então não leve mais isso aqui para o seu quarto à noite. Fuja da ocasião. Depois, mortifique-se os olhos. Para quem quer viver, quem quer vencer a guerra da sensualidade, precisa mortificar os olhos, porque é pelos olhos que entra todas as malícias. Gente que olha tudo o que quer. Se você acha que você pode ver todos os comerciais, todos os filmes, todas as séries, todo mundo que passa na rua, se você não vigiar seus olhos, você vai cair, porque os olhos vão apreendendo, dos olhos vai para o pensamento, do pensamento vai para o coração. Então, para vencer a guerra sensual, é preciso fugir da ocasião, mortificar os olhos e entregar-se a Deus, e a guerra vai terminar. Segunda guerra que a gente passa, forte, contra nós mesmos, é a guerra da cobiça das riquezas. O ser humano busca para ter mais do que precisa. A gente não gosta de ter o que a gente precisa, a gente luta para ter mais do que a gente precisa. Portanto, se a gente não toma cuidado, a gente começa a ter amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Você pode ver tantos poderosos aí, já tem tanta grana, mas eles querem mais. Por que quer mais? Sendo que o que você já tem já é o suficiente. Não é questão agora de quanto tenho. Agora eu tenho amor ao dinheiro. Eu tenho cobiça. E quando eu tenho cobiça, eu não estou preocupado se eu tenho necessário ou não tenho necessário. Eu quero dinheiro. Como é que eu venço isso? Cultivando o amor à pobreza. O que é a pobreza? Não é ser pobre não, fica calmo, não é essa pobreza de miséria. Ser pobre é o que Jesus fala nas bem-aventuranças, ser pobre de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Eu não sou apegado a dinheiro não, eu não dependo de dinheiro para ser feliz não. Se tenho, se não tenho, está tudo bem.
Eu não vivo minha vida atrás de dinheiro. Eu não tenho apego a isso. Isso é ser pobre. Terceira guerra tem sua origem na busca ambiciosa de honras. A terceira guerra, você quer honra, você quer ser honrado. Para vencer isso, pratiquemos a resignação, ou melhor, amemos a humildade e a vida oculta. Para vencer o desejo de ser honrado que todos nós temos, para vencer o desejo de ser louvado que todos nós temos, busquemos a humildade e busquemos a solidão, a vida oculta. Fujamos dos aplausos, fujamos das honras, busquemos o último lugar, como disse Jesus. Quarta guerra, e a mais ruinosa de todas, vem da vontade própria. Pratiquemos a resignação em todas as coisas que acontecem pela vontade de Deus, ou seja, aceitar tudo o que te acontecer. Essas são as 4 guerras que você passa. São Bernardo nos diz que sempre que vemos uma pessoa perturbada, a origem de seu problema nada mais é do que a sua incapacidade de satisfazer a sua vontade própria. São Bernardo está dizendo, se você vê alguém perturbado, ele está meio que triste porque a sua vontade própria não está acontecendo. Tem muita gente que está revoltadinho com Deus, que a vida não está dando certo, mas é porque não está acontecendo as coisas que ela queria. E nem sempre o que você quer é o que Deus quer. E às vezes essa pessoa está falando para Deus, Deus, faz isso na minha vida, mas aí Deus fala, mas filho, eu não quero isso para você, como é que você quer que eu te dê isso, sendo que não é bom para você? Aí o que Deus faz? Deus dá? Não, Deus não dá, porque se Deus te der, Ele está sendo ruim. Deus só vai te dar coisas boas, o que você está pedindo para Ele não é bom. São Tiago vai dizer, por que Deus não ouve as vossas orações? Porque vocês pedem mal, como vocês pedem mal, Deus não dá. Deus só sabe dar coisas boas. Às vezes você está pedindo algo para Deus que não é bom para você. De onde vêm as perturbações, senão do fato de seguirmos a nossa vontade própria? Nosso bem-aventurado Senhor, uma vez se queixou disso a Santa Maria Madalena de Paz, nestas palavras: certas almas desejam o meu espírito, mas segundo a sua própria fantasia, assim tornam-se incapazes de recebê-lo. Devemos amar a Deus na maneira que agrada a Deus, e não da maneira que nos agrada. Deus quer que a alma seja despojada de tudo, a fim de se unir a Ele, sempre enchida com o seu amor divino. Santa Teresa escreve o seguinte: a oração de intimidade com Deus não é outra coisa senão um morrer quase total a todas as coisas do mundo para alegrar-se só em Deus. Quanto mais nos esvaziamos das criaturas, quanto mais nos desprendemos delas por amor a Deus, tanto mais Ele nos saciará dele mesmo e mais estaremos unidos com Ele. Muitas pessoas desejam alcançar a união com Deus, mas não desejam as contrariedades que Deus lhes envia. Não querem sofrer os problemas de saúde, não querem sofrer os problemas de pobreza, afrontas, sem resignação, nunca chegarão à união perfeita com Deus. Santa Catarina de Gênova disse: para chegar à união com Deus, as contrariedades que Deus nos envia são absolutamente necessárias. Você quer fazer a vontade de Deus, mas você não quer ser contrariado por Deus. Em outras palavras, você quer que Deus faça tudo o que você quer, mas quando Deus não faz o que você quer, você vira uma criança birrenta para Deus. Faz biquinho e chora e se perturba. Portanto, o desprezo, doenças, pobreza, tentações, provações, são coisas indispensáveis para que tenhamos a oportunidade de lutar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante.
Não é que estas coisas vêm de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus quer que você passe pelo desprezo. Deus vai permitir que você seja desprezado. Está me entendendo, sim ou não? Está me entendendo, sim ou não? Deus vai permitir que você seja desprezado. Deus vai. Deixa eu te falar, Deus vai permitir que você fique doente. Você já ficou doente alguma vez na vida? Foi Deus que te deu a doença? Não, porque Deus não manda doença para ninguém, mas Ele vai permitir que você fique doente. Toda vez que eu fiquei doente, foi um momento que eu vi o tão fraco que eu sou. São experiências dessas que muitas vezes nos fazem mais humanos e nos fazem refletir coisas que na saúde a gente não é capaz de refletir. A doença é necessária. Deus muitas vezes vai permitir que você passe pela pobreza. Deus vai permitir que você passe pela tentação. A tentação vem de Deus? A Bíblia diz que não. A tentação vem do diabo. A tentação não vem de Deus. Mas Deus vai permitir que o diabo te tente, porque isso é importante para você. Ele vai permitir que você passe pela provação. Então, se você não estiver disposto a aceitar isso, você está querendo fazer sua vontade própria. Você não está querendo fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você passe por essas lutas. Pelo caminho da vitória, eventualmente extinguiremos todos os movimentos desordenados e não seremos mais sensíveis a eles. Além disso, enquanto as dificuldades não nos pareçam amargas, mas doces por amor a Deus, nunca chegaremos à união divina. Eu aqui incluo São João da Cruz. O que é necessário para a união perfeita? Ele diz: é necessária a mortificação total dos nossos sentidos e paixões. Qualquer que seja a satisfação que se apresente aos nossos sentidos, se não for unicamente para glorificar a Deus, deve logo ser afastada por amor a Jesus Cristo. Em relação aos nossos desejos, esforcemo-nos por inclinar-nos para o pior, o mais desagradável, o mais pobre, sem desejar outra coisa que sofrer e ser desprezado. São João da Cruz, ele está dando o conselho: se você tiver que escolher entre o doce e o amargo, escolha o amargo. Se você tiver que escolher entre o mais fácil e o mais difícil, escolha o mais difícil. Por que João da Cruz diz isso? Para você treinar a sua vontade a não querer só o que lhe agrada, mas querer o que agrada a Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus está na glória. Às vezes a vontade de Deus está na cruz. E para chegar à glória você vai precisar passar pela cruz. Por isso que eu amo ser católico, porque católico tem essa doutrina aqui, ó. Não existe vida fácil. Quem quer vida fácil precisa trocar de igreja. Igreja que está te oferecendo vida boa e dinheiro, carro, casa, prosperidade completa. Vai lá, filho, quer vida fácil? Troca de igreja. É o que eu estou vendo de pastor falando assim: Deus não quer pobreza para você, não. Deus não quer, Deus quer que você seja um homem de prosperidade, um homem de glória, sem sofrimento. É isso aí. Se você quer vida fácil, se você quer vida com muito dinheiro, muita saúde, muito poder, muita fama, muito glamour, muito emprego, tudo top. Deus, porque assim, o argumento é esse, né? O nosso Deus é top, o nosso Deus é rico, então você é filho dele, então você tem que herdar tudo isso. A Igreja Católica prega para você a cruz. E eu estou sendo sincero com você: essa vida que estão te propondo é mentira. Na verdade, a realidade é o seguinte: você vai ficar doente, você vai ser desprezado, você vai passar por dificuldades, mas em tudo isso você é mais que vencedor. É nessas horas que você prova que Jesus Cristo está com você mais do que nunca. É nessas horas que você prova a sua fé. É nessas horas que você se desapega da sua vontade própria. É nessas horas que você prova se você ama Jesus Cristo ou não ama. Porque é muito fácil amar Jesus Cristo quando tudo acontece do seu jeito. Agora, quando Deus te desconcerta, e quando as coisas não acontecem do meu jeito. Em resumo,
Quem ama realmente a Jesus Cristo perde toda a afeição pelas coisas terrenas e procura despojar-se de tudo para se manter unido somente a Jesus Cristo. Jesus é o objeto de todos os seus desejos, o sujeito de todos os seus pensamentos. Por Jesus suspira continuamente, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Seu único objetivo é dar prazer a Jesus. Mas para chegar a esse ponto, é preciso esforçar-se incessantemente para livrar o coração de todo afeto que não seja por Deus. Eu pergunto, o que significa dar a alma inteiramente a Deus? O que significa esse total desapego? O que significa dar a alma totalmente a Deus? E aqui a gente termina dizendo, primeiro, evitar tudo que pode ser desagradável a Deus e fazer o que é mais agradável a Ele. Tudo que é desagradável a Deus você vai tirar da sua vida. Tudo que agrada a Ele você vai fazer. Segundo, significa aceitar sem reservas tudo que vem de suas mãos. Por mais difícil ou desagradável que seja, você vai aceitar tudo que te acontecer. Seja agradável, seja desagradável. Terceiro, significa dar preferência em todas as coisas à vontade de Deus sobre a nossa. E é isso que significa pertencer totalmente a Deus. Dar preferência à vontade de Deus do que a nossa. Meu Deus do céu, é uma lapada atrás da outra. Quem aí está desnorteado? Quem aí está desnorteado? Eu estou desnorteado. É fácil ser santo? Não. Nesse retiro quaresmal, eu ficarei muito feliz se cada um de vocês, a cada pregação, chegarem a uma conclusão. Eu achei que eu estava tão perto da santidade e eu estou tão longe. Se vocês chegarem a essa conclusão, eu já me sinto feliz. Porque tem muita gente que achava que estava perto, já achava que era o santão, eu já estou abafando, tá nada, filho, você está longe, tem muito caminho a percorrer. Vamos percorrer porque o caminho é longo. Talvez você achou que você estava perto porque aquilo que você lia, aquilo que você meditava era muito pequeno. Então ela achava que era assim. Tem gente que acha que é assim: se eu abandonar uma festa, se eu não bebo mais, eu não assisto mais novela, pronto, já sou santo. Não, filho, é muito mais do que isso. Se santidade fosse deixar novela, deixar festa, deixar bebida, eu já seria santo, porque não faço isso. Não, santidade é muito mais do que isso. E você nessa quaresma você está aprendendo o que é santidade. Agora preste atenção, nós estamos aprendendo, Deus está nos ensinando. Agora cabe a nós seguirmos e fazermos a nossa parte. E hoje a gente aprendeu uma coisa absurda. Eu tenho que desapegar das pessoas. Até mesmo da minha própria família, dos meus amigos. Eu tenho que desapegar das coisas. Eu tenho que me desapegar, e aí o pior, até de mim mesmo, da minha vontade própria, que luta contra a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos terminar cantando essa canção. Diga: eu quero fazer tua vontade, Senhor, na minha vida. Quero me esvaziar de mim. Preciso estar atento ao teu querer.
dias sejam pra te amar, o meu viver seja pra te adorar. Cala o meu querer, vai. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Mais uma vez, cala o meu querer, cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. É que teus braços, vou me lançar, vai. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Como essa música diz, eu quero me esvaziar de mim. Eu preciso estar atento ao teu querer. Os meus dias sejam para te amar, o meu viver seja para te adorar. E cala o meu querer, faz acontecer tua vontade. Olha o que você está falando, você cala o meu querer, Jesus. Você sabe o que significa isso? Tem hora que você vai falar para Deus, Deus, eu quero isso. Aí Deus vai falar, cala a boca. Cala. Você não pediu para eu calar? Cala. Mortifica. Ah, mas eu estou com vontade. Cala. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em... Aí você está dizendo, o que você está dizendo para ele? Não quero ter vez, não quero ter vez. É só que vai ter vezes que você vai falar, agora é minha vez, Jesus. Toda hora eu estou cedendo, toda hora... Não, você um dia falou para mim que você não quer mais ter vez. Não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser. Será? Santa Teresinha dizia que queria ser uma bolinha na mão de Jesus. Ela dizia, eu quero ser uma bolinha na mão de Jesus. Para quê? Para ele jogar onde ele quiser. Sabe quando a criança pega a bolinha e joga para onde ela quer? Faz de mim o que você quiser. Faz do Frei Gilson o que o Senhor quiser. Será que eu quero? Aí um dia Deus fala assim, Frei, então vamos lá, já que você quer que eu faça o que eu quero com você, eu quero que você vá evangelizar lá no Afeganistão. No quê? Onde tem bomba? Já pensou? E aí? E aí? Eu vou ter que ir. Ah, mas eu quero ficar aqui no Brasil. Eu quero ficar aqui porque aqui não tem bomba. Não, mas eu quero que você vá. Vamos dizer, eu estou supondo aqui. Eu quero que você vá lá, no meio das bombas, evangelizar. E aí? Humanamente eu vou querer? Ficar longe do meu país, da minha família, sofrendo perigo de vida, eu vou querer? Eu falo isso, mas tem muita gente que está lá, tá? Tem muitos padres que estão lá. E você acha que eles querem estar lá? Inclusive agora nessas questões de guerra, quantos estão lá? E a família está pedindo, volta, você vai morrer, volta, você vai morrer. E eles dizem para a família, vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas de meu pai? Nós não vamos abandonar, porque Jesus quer que a gente continue aqui. E se a gente morrer? Que morra, que morra.
Se a vontade de Deus é que eu esteja aqui, é aqui que nós vamos estar, é aqui que nós vamos morrer. Mas que bonito se ele morrer, vai morrer na vontade de Deus e não na vontade dos homens. É fácil fazer a vontade de Deus quando eu gosto, mas deixa eu te falar, vai ter coisas que Deus vai te pedir que você não vai gostar nada. Você não vai gostar nada, e os outros também não vão gostar. Faça. Se Deus te pedir, faça. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, Jesus, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Para terminar, se lança na vontade de Deus, vai. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer